mundo inteiro. Santa Faustina, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Amém. Amém. Estamos aqui reunidos com o Padre Carlos Alberto Contieri, padre jesuíta que está falando conosco aqui diretamente de São Paulo. Muitas pessoas entraram desde o início da nossa live, padre. Então nós vamos dar início agora às nossas informações, que o senhor tem bastante informações para nos passar. E quando a Juliane, que está aqui presente, né, que nos apresentou, quando ela falou dos padres jesuítas, de Santo Inácio de Loyola, eu fiquei assim pensando, será que tem alguma coisa a ver com Santa Faustina? Por que a Juliane, por que a gente está conversando sobre esse assunto? Por que Jesus nos aproximou, né? Porque a gente tem que pensar, fazer essas perguntas, já que tudo tem um motivo. E daí eu descobri que Santo Inácio de Loyola era o padroeiro do convento de onde Santa Irmã Faustina morava. Inclusive tem um trecho no Diário de Santa Faustina, onde ela cita que Santo Inácio de Loyola, que inclusive dia 31 de julho, segunda-feira passada, foi o dia dele. Então ela cita no diário sobre o padroeiro do convento de onde Santa Faustina morava. E eu achei muito interessante essa ligação, né? E agora nós estamos conectadas e ela nos conectou, então nós vamos fazer esse aprofundamento dessa história, de como eu não perguntei a ela, mas ela fala muito sobre o pátio do colégio. E, assim como eu, deve ter muitas pessoas aqui que não sabem exatamente o que é. Depois eu vou deixar o arroba aqui, a página do perfil, mas é um lugar muito interessante que acho que todo brasileiro deveria saber, né? Porque faz parte da cultura e da história do nosso Brasil e principalmente da cidade de São Paulo. Eu acho que a primeira coisa importante, talvez, Adriana, é situar o pátio do colégio na história da Companhia de Jesus, não é? Canonicamente, a Companhia de Jesus foi reconhecida em 1540, não é? E o fundador da Companhia de Jesus é Santo Inácio de Loyola, que teve ao seu lado, logo de início, 7 companheiros. Eu acho que isso é muito importante. Uma ordem missionária, um novo modo de viver a vida religiosa na igreja, porque o estilo da vida que Santo Inácio deseja para os jesuítas não é o claustro nem o convento, mas é o mundo. Tanto é assim que, enquanto Santo Inácio escrevia as constituições da Companhia de Jesus, o padre Polanco, que era secretário de Santo Inácio, andava pelas casas dizendo: nós não somos monges, nós não temos estabilidade. As nossas casas são as nossas peregrinações. Portanto, a ordem dos jesuítas é uma ordem missionária. E exatamente esse ímpeto missionário que nasce da experiência espiritual de Santo Inácio, consignada nos exercícios espirituais, que fez com que a Companhia de Jesus, no século XVI, já em 1549, não é, viesse ao Brasil, não é? E depois, em 1554, subindo de São Vicente aqui para o Planalto de Piratininga, hoje a cidade de São Paulo, os jesuítas, em 1554, fundaram um colégio, o Colégio de São Paulo de Piratininga, no dia 25 de janeiro de 1554, sabendo que 25 de janeiro é o dia da conversão do apóstolo São Paulo, tido na Sagrada Escritura, inclusive, como o apóstolo dos gentios, né? E em torno deste colégio, que no início era uma cabana
de 14 passos de comprimento por 10 de largura, os jesuítas fizeram um colégio que, na verdade, era tudo ali, naquele espaço, naquele pequeno espaço. Era colégio, era capela, era dormitório, era refeitório, era tudo, até que eles foram construindo um complexo ainda maior. No centro do jardim, do pátio do colégio, nós temos uma parede de taipa de pilão, uma das paredes que restou da destruição do pátio do colégio, não é? Que data de 1585, quando eles foram construindo uma estrutura muito maior para aquele colégio, que ultrapassava em muito os 14 passos de comprimento pelos 10 passos de largura. E aqui eles educavam exatamente os futuros padres, os indígenas e os filhos de colônio. Já naquela ocasião, os jesuítas tinham essa ideia que hoje nos é tão cara na igreja, da inclusão de todas as pessoas e de transformar também a vida das pessoas para melhor através da educação. São Paulo é o único lugar no mundo que nós tenhamos consciência que nasceu de uma escola. É disso que se trata, de uma escola. Como então, vocês sabem... padre, eu tenho uma pergunta. Nós podemos dizer que, graças aos jesuítas, o catolicismo se expandiu no Brasil. É isso? Sem dúvida nenhuma. A ação missionária dos jesuítas, como eles eram missionários e não tinham obrigações conventuais, eles fizeram rapidamente que a fé da igreja e o catolicismo, de fato, se expandisse pelas diversas regiões do nosso país, de norte a sul do país, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a ação missionária da Companhia de Jesus e de outros religiosos, é verdade, mas principalmente da Companhia de Jesus, está na origem, chamemos assim, da evangelização desde o século XVI, não é, aqui na nossa terra. Sem dúvida nenhuma, isso é uma verdade. Não é? Mas voltando ainda lá em Santo Inácio de Loyola, algumas pessoas aqui no Instagram já sabem, porque nós falamos com a Juliane sobre os caminhos de Santo Inácio de Loyola. E nós sabemos que tem uma viagem programada que vai nos levar, estou me incluindo nessa peregrinação, se Deus quiser, né? E eu gostaria que o senhor falasse mais sobre essa peregrinação, esses caminhos. Pois é, então eu acho que, em primeiro lugar, só para dizer, a peregrinação é um ato de fé. E um ato para a fé, na verdade, para nutrir a nossa fé. Na verdade, é nutrir a nossa fé no caminho, não é? No contato com uma realidade palpável, visível, não é? De tal maneira que nós possamos sentir. Então, o nosso propósito para essa viagem, não é? Que nós estabelecemos fazer uma comparação, ainda que um diste do outro, 4 séculos aproximadamente, uma comparação, na verdade, entre a espiritualidade inaciana e a espiritualidade franciscana, entre Inácio de Loyola e São Francisco de Assis, né? Para a gente ver como o lugar, na verdade, do nascimento de um carisma determina o modo como se vive a fé cristã, né? O carisma não é outra coisa que a encarnação do Evangelho de Jesus Cristo num determinado modo de proceder e de viver essa relação com Deus e com os outros. Então, fundamentalmente, a nossa peregrinação será a Roma, pelos lugares inacianos, não é verdade? E depois, ao mesmo tempo, em Assis, não é? Como o próprio nome já diz, pelos lugares franciscanos, com esse objetivo, não de nós fazermos uma comparação no sentido de que a gente possa valorizar um e menosvalorizar outro, mas a gente, sobretudo, com o objetivo de dizer como o lugar onde nasce o carisma determina o modus vivendi posterior desta mesma ação do Espírito na sua igreja. Não é? É disso que propriamente se trata.
não é? Isso a gente vai fazendo através de um itinerário, não é, que nós temos preparado para que a gente possa aprofundar a fé cristã através desses dois grandes santos da igreja. Não é? Aproveito, Adriana, se você me permite, os nossos aqui seguidores da live nos permitem, para Santo Inácio, qual é a grande contribuição de Santo Inácio para a vida da igreja? Eu diria assim, é a descoberta, ou para ser mais modesto, a redescoberta da interioridade. O que isso significa? Significa dizer que Deus age diretamente na pessoa. Deus pode se comunicar diretamente com a sua criatura, o ser humano que ele criou, a sua imagem e semelhança, sem nenhuma outra mediação. Essa é a grande contribuição que Santo Inácio deu à vida da igreja e a nós todos. Quer dizer, nós podemos experimentar em nós e entre nós essa ação de Deus, não é? Descoberta da interioridade, que Deus age diretamente na pessoa, não é? Sem necessitar de mediação. Esse método pelo qual nós chegamos a experimentar e a descobrir e discernir essa ação de Deus em nós, Santo Inácio consignou nessa experiência maravilhosa que é dos exercícios espirituais propriamente dito, que tanta gente, leigos, religiosas, sacerdotes, todos fazem para aprofundar a sua relação com o Senhor. E o principal objetivo de uma viagem como essa é essa transformação interior, porque quando você viaja a passeio e visita esses lugares, eu já pude observar que é como se você estivesse entrando em um museu. Você vai, olha, observa, mas você não sai dali transformado. Não. Já uma peregrinação, você sai dali outra pessoa. Porque o nosso objetivo não é ver, sobretudo, não é? Isso também faz parte. Mas o nosso objetivo é sentir. E, sobretudo, isso, redescobrir, não é? A dimensão contemplativa da vida, que é fundamental. O ser humano tem necessidade de tocar, tem necessidade de ver, tem necessidade de sentir, etc., para poder crer, na verdade. Não é? E tudo isso é tão importante, é tão transformador para a vida da gente. É olhar as coisas com outro olhar, que é capaz de nos dar serenidade e que fundamentalmente é capaz de nos unir ao mistério de Cristo, que, em última instância, é o que importa. Não é? Os santos, não é? Eles são um exemplo de como nós podemos viver a fé cristã autêntica, enraizado, na verdade, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que deve ser sempre o centro da nossa vida, o centro de nossas atenções, e eu diria até, não importa qual seja o nosso estado de vida, deve ser o centro do nosso sentimento, propriamente como cristão, não é? Então, eu acho que esse é o objetivo fundamental, não é? Nos fazer redescobrir, não é? A visão contemplativa da vida como algo de readquirir a serenidade que só Deus pode dar através do exemplo dos santos. E o senhor poderia explicar o porquê desses dois lugares, unindo Roma e o lugar Assis? No caso, seriam esses dois lugares, esses dois roteiros, sim? Sim. Nós poderíamos ir a muitos outros lugares. Uhum. Eu acho que aí a escolha dos lugares e de alguns lugares, ela tem a ver com a importância do lugar, não é? Para a vida dos santos e da tradição posterior a eles,
ela tem, desde o nosso ponto de vista, uma questão do tempo. Hoje em dia, as pessoas têm um tempo muito exíguo, digamos assim. Então, a gente tem que pensar nisso e a gente também tem que pensar num período, num limite de tempo, de tal maneira que as pessoas possam manter a sua disposição do início ao fim. Portanto, a escolha dos lugares está subordinada àqueles lugares que foram de fundamental importância para Santo Inácio e para São Francisco de Assis, e a partir dos quais se difundiu pelo mundo inteiro a espiritualidade inaciana e a espiritualidade franciscana. Na ordem cronológica, a espiritualidade franciscana e a espiritualidade inaciana. E é importante destacar que o senhor vai, né, conduzir toda essa viagem também, e com certeza será uma verdadeira aula de história, de fé, da religião. Com certeza será uma viagem muito, muito enriquecedora. Eu espero estar a serviço de todo mundo, Adriana, e a serviço desse belo ideal, não é, que juntamente com a Juliane e o esposo dela, o Emerson, nós pensamos como um serviço à igreja e àqueles que de fato querem amadurecer a sua fé. E hoje em dia acho que o grande desafio é a gente amadurecer a fé, não é verdade? Amadurecer a nossa fé, não é? Amadurecer a nossa fé, uma fé madura, dito de outra maneira, é aquela pela qual a pessoa se deixa conduzir pela ação do Espírito de Deus. Essa é uma fé adulta. E as pessoas estão buscando isso, né? Mais e mais pessoas querem, estão com sede disso. Eu só queria destacar aqui, porque na última live nós falamos que seria em novembro. Isso. E essa viagem será agora, essa peregrinação será na época do carnaval aí no Brasil, que é em fevereiro. Então, quem está aqui tem ainda bastante tempo para se preparar. Hoje eu vi o depoimento de uma jovem em Portugal, que ela falou que o sonho dela era estar nessa jornada. E ela fez 126 novenas e está lá. Ou seja, ela teve a vontade, ela recorreu à oração, à persistência, à determinação, e hoje ela está lá. Eu vi gente aqui falando que como gostaria de ir. Para Deus tudo é possível. Exato. E esse dado tão importante que você fala, que você falou, Adriana, e que hoje nós precisamos valorizar, não é? A vontade. Vontade. Não é? Santo Inácio fala de mover a vontade. A vontade faz a gente alcançar tudo na vida, inclusive a graça que a gente deseja. Vontade, bons desejos é o que deve mover a nossa vida de cristãos. Se pelo menos a maioria de nós tivesse bons desejos, o nosso mundo seria melhor. Então, esse ditado aqui nos Estados Unidos deve ser baseado nesse pensamento de Santo Inácio, que é muito comum. Onde há uma vontade, há uma maneira. Então, tudo começa com a nossa vontade. Exato. Se você realmente deseja, e se for da vontade de Deus, tem tudo para acontecer. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É a vontade de Deus que, inclusive, agindo em nós através do Espírito, nos dá criatividade para buscar os meios de realizar aquilo que a gente nota também que para a nossa vida é a vontade de Deus, né? Com certeza. Talvez eu realmente não conheço os exercícios espirituais que o senhor falou, mas eu sei que eles são muito conhecidos e talvez a gente pudesse até marcar uma live aqui depois para a gente falar sobre isso, porque com certeza é de um crescimento espiritual para quem faz, para quem os coloca em prática. Então, depois, se o senhor tiver disponibilidade, a gente poderia fazer uma live sobre isso também.
Será uma alegria para mim. Só o título dos exercícios eu acho que atrai a todos. O título e o propósito dos exercícios é esse: exercícios espirituais para, de algum modo, tirar de si as afeições desordenadas e encontrar e se dispor em realizar a vontade de Deus. E só isso já é um projeto imenso de vida, né? Mas para mim, Adriana, será uma alegria poder participar de uma live em que nós falemos dos exercícios espirituais. Estou à disposição e a serviço para isso, com muita alegria. Que bom. Então, nós estamos no início de agosto, padre. Tem pessoas aqui que nasceu aquela vontade agora no coração. Como que a gente se prepara para uma peregrinação? Porque assim como a gente se prepara para fazer qualquer viagem, eu acho que se preparar para uma peregrinação tem algo assim de ainda mais especial. O que o senhor diria para quem está aqui e pensa, ai, que vontade, mas não é para mim. Ai, que vontade, mas fica só nessa vontade. O que fazer daqui para frente para que esse desejo seja realizado? Em primeiro lugar, eu acho que tendo bom desejo já é uma boa preparação, não é? Agora, desculpe a redundância, para uma peregrinação a gente se prepara. Se prepara interiormente, se prepara intelectualmente, se prepara também fisicamente, né? Porque se trata de deslocar, não será nada assim, não vai ser nenhuma maratona de 42 quilômetros, né? Que nós tenhamos que chegar em função de algum prêmio. Mas eu acho que vale a pena espiritualmente, eu acho que vale a pena se preparar para essa peregrinação, lendo, e intelectualmente também, eu junto as duas coisas aqui, não é? Lendo a autobiografia de Santo Inácio de Loyola. Ela é fundamental, não é? A autobiografia de Santo Inácio de Loyola, ou as obras completas de Santo Inácio, tendo tempo, assim como as obras completas de São Francisco de Assis. Essa é a primeira, eu acho que é a primeira coisa. E eu acho que espiritualmente é isso. Se a gente puder retomar, tão caro, eu acho que tão necessário para os dias que são os nossos, não é? Nós, de fato, readquirirmos a capacidade da oração silenciosa a cada dia, tendo como matéria o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é isso, quer dizer, preparar-se, fazendo e dispondo de um tempo cada dia para meditar o Evangelho que lhe é oferecido. Em segundo lugar, preparar-se intelectualmente, lendo, se não tudo, pelo menos uma parte das obras completas de Santo Inácio de Loyola. Eu indico especificamente, na verdade, a autobiografia de Santo Inácio, ou então alguma parte também das obras completas de São Francisco de Assis. Se a gente tiver no coração de São Francisco de Assis já o Cântico das Criaturas, que é muito mais do que a breve música que nós cantamos, é muito mais lindo, muito mais denso, muito mais amplo, isso já nos ajudaria para essa peregrinação. Não é? Eu acho que dispor-se, não é? Através desses meios, me parece que é fundamental. E se alguém precisar de alguma bibliografia a esse respeito, de algum conselho mais especial, por favor, por algum meio, entre em contato e eu farei chegar, de alguma maneira, essas indicações a quem me pedir. Inclusive, o roteiro dessa viagem já está prontinho. Já. E uma parada, uma igreja, um santuário que está incluído, depois que eu falei com a Juliane, é o Santuário da Divina Misericórdia, que está em Roma, que é belíssimo. Então vai ter uma parada nessa igreja também, uma visita nessa igreja, que é muito linda. E eu vou até mencionar aqui, padre, que a Bia da Aliança de Misericórdia, né, que teve início aí em São Paulo. Sim. Essa comunidade está aqui essa semana na Flórida, em missão. E na terça
terça-feira nós vamos nos reunir. Ela até mandou aquela mensagem que eu mandei para o senhor, ela lhe admira muito. Então, a cada dia, senão eu creio que desde quarta-feira, a Aliança de Misericórdia, que chegou aqui na Flórida há pouco mais de um ano, eles estão a cada dia visitando lugares, igrejas. Inclusive amanhã o padre Evandro, aí da Aliança de Misericórdia de São Paulo, vai celebrar uma missa numa comunidade brasileira em Orlando, e na terça-feira nós vamos ter um encontro com eles. Inclusive vai ser transmitido numa live ao vivo aqui pelo meu Instagram também. Certo. E realmente eu sinto que essa misericórdia, né, ela está nos unindo para que a gente propague ainda mais as maravilhas de Jesus, as misericórdias de Jesus. E é isso que Ele quer de cada um de nós, que de alguma maneira a gente propague, a gente leve a palavra, o amor, o conhecimento de Jesus para o mundo inteiro. É verdade. Olha, e podendo, Adriana, eu peço a gentileza de transmitir a esses queridos amigos, o Padre Evandro, a Bia, o Fernando, esposo dela, por favor, o meu abraço e minhas orações pelo sucesso da missão, por favor. Amém. Muito obrigada. Eu vou transmitir a eles, sim. Deu? Tá? Que bom, obrigado. Padre. Muito obrigada. A live vai ficar salva e eu já vou pedir, não esqueci, hein? Tem as pessoas que no início, talvez a pessoa não esteja mais aqui, mas mesmo assim eu vou perguntar ao senhor quem está em São Paulo. A maioria dos meus seguidores, inclusive, são de São Paulo. Onde que o senhor celebra a missa no domingo, onde que as pessoas podem lhe encontrar, e já avisando que o Instagram do padre está aí ao lado do nome ao vivo, em cima da telinha do telefone. É só clicar na setinha para você seguir o Instagram dele. Adriana, eu estou aqui no pátio do colégio. Todos os dias, de terça a sexta, nós temos missa ao meio-dia, que é uma missa mais breve para quem está trabalhando, está passando pelo centro de São Paulo, quer vir. E nos domingos nós temos uma missa já, toda ela cantada, que é transmitida também pelo canal do Pátio do Colégio no YouTube, às 10 horas da manhã. Não é? Inclusive amanhã, os que nos estão participando dessa live, se quiserem, amanhã será uma missa especial, porque nós temos o batizado, não é? Aliás, eles vão receber os 3 sacramentos da iniciação cristã, 2 adultos, e mais um bebê que será batizado, e uma outra que fará a primeira comunhão. Então, uma missa bonita, todo domingo, 10 horas da manhã, é uma missa muito bonita. Eu sou suspeito de dizer, porque eu me identifico muito com o que nós fazemos aqui no pátio do colégio, e sobretudo porque eu tenho certeza que é um serviço à igreja e é um serviço em particular a todas as pessoas que de alguma maneira participam. Nós damos prioridade para que a nossa missa seja uma missa orante, que eleve o coração, não para nos distanciar do mundo, mas para que nós possamos ser no mundo pessoas melhores. Então, todo domingo, durante a semana, se você mora em São Paulo, a missa é ao meio-dia, de terça a sexta. Aos domingos, não é? 10 horas da manhã, você é muito bem-vindo aqui no pátio do colégio. Nós temos estacionamento aqui, pode entrar aqui no nosso estacionamento. E os que estão fora do país, como você, né, Adriano, tantos outros brasileiros que estão aí em Miami, Orlando, enfim, nos Estados Unidos, em diversas partes, a missa é transmitida ao vivo, depois fica gravada no canal do YouTube do Pátio do Colégio. O nome do canal é Pátio do Colégio? É isso mesmo, tá. No YouTube. Tá certo? Lembrando que esse pátio é escrito P-A-T-E-O, correto? Isso, e com 2 L's, colégio com 2 L's. Para quem estiver assistindo, eu vou salvar essa live, e ao salvar a live eu coloco o link do pátio do colégio e também do padre. Muito assim obrigado. fica mais fácil. Muito obrigado, muito obrigado. Uma alegria muito grande
viu? E nós estarmos juntos. E eu estou à disposição, se eu puder ser uma ajuda para vocês, eu estou à disposição. Amém. Muito obrigada, Padre. Que Deus lhe abençoe. E que Obrigado, essa Adriana. seja a primeira de outras lives que nós Com a faremos. graça de Deus. E que Deus sustente esse seu trabalho tão bonito e, sobretudo, que nós tenhamos, todos nós, um coração misericordioso. Toda a verdadeira fé, toda a fé autêntica, tende ao amor, tende à misericórdia. Esse é o fruto da nossa fé. O amor fraterno, a misericórdia é o fruto de uma fé autêntica. Então, que Deus abençoe, que através desse terço da misericórdia a gente possa alcançar um coração misericordioso, compassivo, como é misericordioso e compassivo o coração de Deus. Amém. Eu lhe peço uma bênção especial para todos nós aqui dessa live. E que Deus lhe abençoe. Que Deus Todo-Poderoso os abençoe a todos, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.